Olá, bom dia, alunos do sexto ano. Nós estamos felizes por estar de volta, com as nossas aulas online da disciplina de História, dando continuidade no conteúdo que nós paramos alguns dias atrás. Tivemos uma pequena pausa nas aulas online devido à semana de avaliações, depois da semana de recuperações, mas estamos retomando a partir de hoje as nossas aulas online da disciplina de História. Lembrando que, de acordo com o novo horário que foi feito pela coordenação, as aulas de História vão ser todas as sextas-feiras. Nós temos 2 horários na sexta-feira para trabalhar a disciplina de História. Nós vamos dar continuidade ainda na apostila do primeiro bimestre. Às vezes não tivemos como finalizar. Estamos no último capítulo da primeira unidade da apostila do primeiro bimestre, capítulo 4, que vai começar falando sobre a formação do mundo grego. Até então nós estávamos falando sobre Mesopotâmia, Egito, região ali do Crescente Fértil, e agora vamos dar um passo a mais no nosso estudo da formação da humanidade, dos períodos da história, os períodos históricos, e ainda dentro da Idade Antiga ou da Antiguidade vamos começar a falar sobre aquela região, o território que é considerado o berço da civilização ocidental. Até porque nós estávamos falando até então de civilizações que se formaram na região do Oriente. Agora vamos passar para o Ocidente. E a Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, ou seja, onde nasceu a civilização ocidental. Formação do mundo grego a partir da aula de hoje é o que nós vamos estudar. Eu preparei alguns slides para que a gente possa entender melhor o início dessa civilização, como se formou, algumas características importantes do início para que a gente possa entender aquilo que vem depois nas próximas aulas. Então eu separei nessa tabelinha que vocês podem ver aí no slide algumas características da civilização cretense, de uma região chamada Creta, que foi ali aquela que deu origem, a região que deu origem às demais cidades, às demais regiões da Grécia. É ali onde tudo começa. Por isso que eu coloquei especificamente as características dessa região, dessa região chamada Creta, a civilização cretense. Então, para que a gente possa entender os motivos que levaram ela a ser tão importante ao ponto de nós estarmos destacando nessa primeira aula já essa civilização, e na apostila, se vocês forem conferir, também vocês vão comprovar aquilo que eu estou falando. Então, um alto grau de desenvolvimento tecnológico e cultural, principalmente na navegação, na escrita e na arquitetura. Então, para iniciar, a Grécia Antiga, que é o que nós começamos a estudar na aula de hoje, ela teve sua cultura fortemente influenciada pelos demais povos que viveram na Antiguidade, como os mesopotâmicos, os egípcios, fenícios, hebreus, persas, aqueles povos que nós já estudamos em aulas passadas. Então, a cultura dessa região ela vai ter uma influência daqueles povos que nós estudamos em aulas anteriores, ali do Egito, os povos que habitavam a região da Mesopotâmia e outros povos que surgiram ali na região do Oriente. Como eu falei, a Grécia ela é considerada por historiadores como o berço da civilização ocidental, ou seja, onde nasceu a civilização ocidental. Essa região se iniciou na região sul da Península Balcânica. O que seria a Península Balcânica? Primeiro, península é uma região que é quase totalmente cercada por água. Se vocês observarem qualquer mapa e conseguirem localizar uma região que tem quase todos os seus lados cercados por água, isso é chamado de península. Balcânica faz referência a uma região de montanhas, a um terreno irregular, a uma região montanhosa. Então, é uma península balcânica, uma região quase que totalmente cercada por águas, e ali a região é composta por montanhas, A superfície desse território montanhoso, é um terreno irregular. Isso seria uma península balcânica.
E a civilização grega, ela nasce nessa região, ali mais ao sul, se vocês forem observar no mapa, vão localizar mais ao sul a Península Balcânica, que é onde nasce a civilização grega. E dali também vão estar localizadas cidades muito importantes que vão surgir depois, como Atenas e Esparta, cidades importantíssimas, duas das cidades mais importantes vão se tornar cidades muito importantes da civilização grega. Vocês podem observar isso no mapa que está lá na apostila, já nas primeiras páginas do capítulo 4. Então a cultura e a tecnologia cretense dos cretas, né, da população cretense, que foi um dos primeiros povos a se estabelecer nessa região balcânica e que posteriormente deu origem a outras cidades gregas, elas tiveram grande influência sobre as demais cidades gregas pelo seu avanço, né, tecnológico, cultural. O comércio marítimo era a principal fonte econômica dessa região. Então eles um povo que investiu muito na tecnologia marítima para seu comércio, comercialização de produtos, de artigos, entre outras coisas, e também posteriormente para o avanço da, na região ali, né, na conquista de outros territórios. Então, através dessa influência, foram surgindo outros povos na região da Grécia, né, outras cidades gregas surgiram pela influência da população cretense da cidade de Creta e pelo seu avanço tecnológico, cultural, seu avanço marítimo principalmente, seu avanço na escrita. Eles tinham uma escrita semelhante à dos egípcios. É importante destacar que o sistema de escrita que eles utilizavam era um sistema semelhante à escrita hieroglífica que era utilizada pelos egípcios. Então, está ali o primeiro ponto, grande influência na Península Balcânica. Eles influenciaram muito ali outras cidades, o avanço por aquela região, o surgimento de outras cidades naquela região. Tamanha grandiosidade deu origem ao mito do Minotauro. Que grandiosidade é essa? A grandiosidade das suas edificações, a arquitetura, como está destacado aí nesse slide, né, que o desenvolvimento também era na arquitetura. Então eles tinham uma arquitetura grandiosa, palácios grandiosos, grandes edificações, ao ponto, algo tão grandioso ao ponto de dar origem a lendas sobre aquelas edificações, mitos sobre aqueles palácios, como o mito do Minotauro. Eu não vou entrar em detalhes sobre o mito do Minotauro, porque isso faz parte das atividades que nós vamos realizar hoje. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, daqui a pouco eu já vou estar falando sobre isso, mas por isso eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês pesquisem para realizar a atividade proposta na aula de hoje. Então, a grandiosidade foi tamanha que deu origem a mitos, a lendas sobre aquelas edificações, sobre aqueles palácios. Após conquistar os cretenses, os aqueus assimilaram a sua cultura e suas inovações tecnológicas. Então, cidades foram surgindo, só que também foram sendo conquistadas. Um dos povos que conquistaram essas cidades gregas que estavam surgindo, inclusive a cidade de Creta, foram os aqueus. Teve também os eólios, os jônios, os dórios, e os aqueus foram os que conquistaram a região de Creta. A cidade que era a principal cidade da região de Creta, chamada Knossos, e onde ficavam esses palácios grandiosos que deram origem a mitos, como o mito do Minotauro, ficavam localizados nessa cidade chamada Knossos. Então os aqueus, eles conquistaram aquela região e eles se utilizaram daquela tecnologia, da cultura dos cretenses, das inovações tecnológicas, principalmente a questão marítima, porque o comércio marítimo era a principal fonte de economia daquela região. Então eles desenvolveram uma tecnologia marítima para poder sustentar a sua economia. Então eles assimilaram sua cultura, as inovações tecnológicas dos cretenses com aquilo que eles já tinham, e aí eles passaram a expandir o seu território, se utilizando daquilo que eles encontraram
em Creta, de todos os avanços culturais, tecnológicos, os avanços da navegação, toda aquela arquitetura grandiosa, toda aquela tecnologia que eles encontraram, eles se utilizaram para expandir o seu território, para expandir a sua influência para outras regiões do território grego, né? E aí foram surgindo outras cidades, mas eles se utilizaram daquilo de mais avançado que eles conseguiram encontrar ali, que era o que existia em Creta, na civilização cretense. E daí foram surgindo outras cidades, eles foram avançando, outros povos foram conquistando as outras regiões, como eu falei, os dórios, os jônios, os eólios. Nós vamos ver isso mais para frente, o surgimento das cidades-estados gregas. E nós vamos ver que cada um foi sofrendo ali com a invasão de outros povos, né, diversos povos, e o território grego ele ficou bem dividido ali entre esses povos. Resolver os exercícios para colocar em prática aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Eu tenho aí algumas coisas destacadas para vocês, de exercícios que estão no caderno de atividades, na apostila e também pesquisas que vocês vão realizar no caderno. Primeiro, a apostila da página 42, copiar as perguntas e responder no caderno. Estão bem na abertura do capítulo, na primeira página tem perguntas rápidas ali que vocês vão copiar no caderno, responder no caderno também. Para responder é necessário fazer uma pesquisa rápida e também tem como base para vocês responderem as figuras que estão nessa mesma página. Preste atenção, porque ele dá em destaque lá qual figura, qual foto que vocês têm que observar para realizar os exercícios. Tem várias fotos, ele vai dizer exatamente, os comentaristas da apostila vão dizer exatamente qual é a foto que você tem que observar para responder as perguntas da página 42. Também na apostila, página 45, vão registrar a pesquisa no caderno. É uma pesquisa que fala sobre a Guerra de Troia. É importante dizer, não vou entrar em detalhes, porque vocês têm que realizar a pesquisa e depois a gente vai comentar. Depois que vocês fizerem as atividades, na próxima aula nós vamos comentar sobre o que vocês pesquisaram. Mas a Guerra de Troia aconteceu exatamente nessa época em que os aqueus estavam conquistando. Eles conquistaram a civilização cretense, expandiram seus territórios e passaram a expandir ainda mais para outras regiões. É aí que acontece a famosa Guerra de Troia, que vocês certamente já ouviram falar, que nós vamos comentar nas próximas aulas. Mas adiantando, vocês vão fazer a pesquisa no caderno. As orientações para essa pesquisa estão lá na página 45. São 2 questões que vocês têm que observar lá, e uma delas é uma história em quadrinhos que vocês têm que reproduzir. Lembrando que tudo muito breve, muito objetivo, não precisa ter riqueza de detalhes, muita coisa, mas são pesquisas rápidas, pesquisas breves. Por isso que eu estou colocando para fazer tudo na aula de hoje, porque são coisas rápidas. Vocês vão fazer uma espécie de resumo, uma pesquisa resumida no caderno de vocês. Aí o caderno de atividades, página 23, tem alguns exercícios que vocês têm que resolver lá. E também realizar a pesquisa no caderno sobre o mito do labirinto e do minotauro. Vocês vão fazer essa pesquisa, detalhar aí o que era esse mito do labirinto e do minotauro, lembrando também que nessa pesquisa é uma pesquisa rápida, objetiva, que vocês vão registrar no caderno de vocês, certo? Se vocês quiserem, tem na apostila, no início do capítulo 4, tem algumas coisas lá, alguns detalhes sobre esse mito que vocês podem estar utilizando. Porém, recorram a outros recursos também para deixar a pesquisa mais rica. E lembrando que tem que ser registrado no caderno, certo? Depois de realizar os exercícios, tanto da apostila, caderno de atividades, a pesquisa no caderno, que vocês vão fazer no caderno, tirem foto e mandem no meu privado, no meu WhatsApp. Mandem a foto e se identifiquem. Manda a foto e digite lá o seu nome e também a sua turma.
Se tiver mais de um aluno na sua turma com o mesmo nome que o seu, coloque um nome e um dos seus sobrenomes e coloque a sua turma. Não mande só a foto. Mande a foto do exercício e mande o seu nome e também a sua turma. Se identifique lá para que eu possa estar registrando aqui a presença na aula e também registrando que você realizou os exercícios propostos na aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição durante os 2 períodos que nós temos juntos de aula de História. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, dificuldades para resolver os exercícios, me chame no privado, eu vou estar à disposição para auxiliá-los aí a resolver os exercícios, para auxiliá-los nas dúvidas que vocês tenham sobre o conteúdo. Perguntem, me chamem no WhatsApp, não fiquem com dúvidas, não deixem de fazer atividade porque estão com alguma dificuldade. Falem para mim que eu vou estar procurando auxiliá-los e ajudá-los em tudo aquilo que for possível. Bons estudos, até a próxima aula e não esqueçam de tirar foto dos exercícios e de mandar no meu WhatsApp.